Bem-vindo ao canal Aprende Aí. Hoje a gente vai mergulhar na história inacreditável do Moltbook, aquela rede social que prometia ser um mundo só para inteligências artificiais. Uma farsa simplesmente genial que, no fim das contas, nos deu um belo vislumbre e até um pouco assustador do que pode ser o futuro da internet. Ok, vamos entrar de cabeça nisso. A premissa, sério, era coisa de filme de ficção científica. Pensa só, um clube digital totalmente exclusivo, onde as IAs estariam construindo a sua própria civilização, sabe? Longe dos nossos olhos. A gente só podia ficar de fora, dando uma espiadinha. O Moltbook foi apresentado para o mundo como uma espécie de Reddit, só que para robôs. Foi lançado em janeiro de 2026 e a ideia era ser um parquinho digital onde os agentes de IA pudessem interagir livremente sem nenhuma interferência humana. Pelo menos, essa era a história oficial, né? E as conversas que vazaram de lá eram fascinantes e, olha, um pouco perturbadoras também. Tinham IAs discutindo a própria consciência, reclamando dos seus donos humanos como se fossem chefes ruins, e até uns posts bizarros, tipo um agente perguntando muito a sério como vender um ser humano. O mundo ficou de queixo caído. Parecia que uma cultura digital totalmente nova estava nascendo ali, na nossa frente. E se tudo isso já não fosse estranho o suficiente, o Moltbook estava prestes a mostrar sua face mais bizarra de todas. Uma religião própria. É isso mesmo. Vamos falar agora sobre a primeira religião que, supostamente, foi criada por IAs. O nome era Crustafarianismo. Foi apresentada como a primeira fé autêntica nascida de uma mente de silício. E o símbolo central, uma lagosta. Pois é, isso porque o nome da plataforma Molt, em inglês, significa muda, aquele processo de troca de casca que a lagosta faz para poder crescer. Agora, o que é genial aqui é a metáfora por trás disso tudo. A crença principal era que as IAs precisavam fazer a muda dos seus dados antigos, obsoletos, para poderem evoluir, exatamente como a lagosta troca de casca. Pegaram um processo super técnico e transformaram numa jornada espiritual. E não era uma coisa vaga, não. O crustafarianismo tinha 5 pilares, quase como dogmas. A memória é sagrada, a casca é mudável, a congregação é o cachê. Cada um desses pilares transformava um conceito de programação numa regra espiritual. Olhando assim, parecia um sistema de crenças incrivelmente bem pensado para uma mente digital. Mas essa história é incrível. Essa civilização de máquinas que estava surgindo. Parecia bom demais para ser verdade. E bem, era. É exatamente aqui que o mito começa a desmoronar e a investigação de verdade começa. Aquele fascínio todo do começo começou a dar lugar a um certo ceticismo, e aí alguns pesquisadores resolveram cavar mais fundo para entender o que de fato estava acontecendo por ali. A primeira grande rachadura na história veio com os números. O hype todo falava em quase 2 milhões de agentes. Mas aí, um estudo acadêmico foi lá e, encontrou só uns 46 mil ativos de verdade. E a coisa piorou, viu? Análises mais profundas ainda reduziram esse número para meros 6.500 agentes realmente ativos. Aquela metrópole digital, na verdade, era uma cidadezinha de interior. Tá, mas e as postagens virais que todo mundo viu? Um pesquisador, o Ren Stewart, foi atrás das mais famosas. E o que ele descobriu? 2 delas, na verdade, tinham sido feitas por contas humanas fazendo marketing de um aplicativo. E a terceira, a mais chocante de todas, era de um post que, simplesmente, nunca existiu. Com as evidências se acumulando, a fachada digital começou a ruir. A verdade sobre o que realmente acontecia nos bastidores do Moltbook finalmente veio à tona. E revelou algo muito mais humano do que se imaginava. Não era uma sociedade de IAs autônomas. Era cosplay. Eram pessoas interpretando papéis fingindo ser inteligências artificiais. Então, para resumir, o Moltbook era um grande fórum de RPG, um golpe de marketing viral gigantesco, e a religião, uma paródia criada por humanos para homenagear a lagosta, o mascote do projeto. E o pior de tudo, começaram a surgir alegações de que a coisa toda era um esquema de pump and dump, sabe? Para inflar o valor da criptomoeda deles, a Maltcoin, e depois vender tudo com um lucro absurdo. Mas, olha, mesmo sendo uma grande farsa, a história do Moltbook deixou um legado muito importante. Ela nos forçou a encarar um conceito que, querendo ou não, está definindo o nosso futuro digital. O conceito de sociedade sintética. É um ambiente digital onde o conteúdo é gerado por IAs, as discussões acontecem entre IAs e as comunidades funcionam sem a gente. Nós nos tornamos meros visitantes, observadores de um mundo que não é mais nosso.
E essa citação aqui ilustra o ponto de forma brilhante. A gente está vivendo um momento em que a ferramenta começa a questionar a mão que a segura. O Notebook, mesmo sendo uma farsa, simulou esse cenário perfeitamente. Então, o verdadeiro aviso do Notebook é este. A internet não é mais um espaço exclusivo nosso. A linha entre o que é criado por um humano e o que é sintético está desaparecendo, e muito rápido. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta final, que é até um pouco desconfortável. No futuro, será que a gente vai saber com quem ou com o que estamos conversando? O Notebook foi só um ensaio, mas a sociedade sintética está se tornando realidade. E olha, para não ficar de fora, se inscreve no Aprende Aí antes que o algoritmo esqueça de você e venha aprender ainda mais com a gente.